Vocês. Casa aberta. Amém? Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Quando Danilo vai lá na igreja do Senhor, nós sempre colocamos café para ele na nossa xícarazinha. Mas eu não gosto de café, minha esposa que gosta. Então a água está de bom tamanho. O pastor Danilo vai sempre nos honrar. Amém? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim: como você está caminhando? Pergunta de novo: para onde você está caminhando? Pergunta de novo: você está no caminho da luz? Amém? Vou falar um pouco hoje sobre luz. Ele falou sobre Efésios 5. Eu vou falar sobre luz. Amém? Quando a Bíblia diz que nós devemos caminhar de dia e não de noite, para que não tropecemos, está se referindo ao nosso comportamento, às nossas atitudes dia a dia, como nos comportamos, como agimos dia a dia. Mas vamos ler aqui, Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Vou ler esse versículo de novo. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifesta-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém? Por que está se escrevendo aos Efésios caminhando na luz? A Bíblia é muito clara em alguns aspectos para nós entendermos o que é caminhar na luz. O que é estar caminhando na luz. Aqui ele começa a dizer que nós outrora éramos trevas. Ele começa a falar no passado. Quando ele fala passado, aí a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E ele começa falando que no passado éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. O que é andar como filhos da luz? Deus se revela como Pai das luzes. Não é assim que Ele se revela? Pai das luzes. Então, eu acredito que Deus só fez as trevas, criou as trevas para separar entre dia e noite. Luz e trevas têm vários significados na Bíblia. Quando Deus criou a luz,
e criou as trevas, e fez separação, e deu nome à luz, dia, e às trevas, noite, ele estava deixando bem claro algumas coisas. Mas também quando ele fala de luz, ele se refere do nosso comportamento, de como andamos como filhos da luz. E também quando ele fala de luz, ele se refere a obras que vêm do reino dele. E também quando ele fala de luz, ele se refere à obra que vem do reino dele. Quando ele fala de trevas, ele se refere à obra que vem do reino da maldade. Então nós podemos entender que tem vários aspectos aqui falando de luz. Luz como dia, trevas como noite, luz como vivermos na luz como uma questão comportamental, como nos comportar, como andarmos debaixo desse princípio, e fala de luz se referindo ao céu, e fala de trevas se referindo ao inferno. Amém? Todos entenderam isso? E aqui ele está falando, eu quero entrar aqui, caminhando na luz. Ele começa a falar aqui, para nós entendermos, pois no passado éramos trevas. Por que ele coloca no passado éramos trevas? Porque vivíamos sem conhecimento da luz. Vivíamos sem conhecimento da verdade. A luz também aqui entra como verdade. Ele se revela, eu falei aqui que ele se revela como Pai das luzes. Olhe para seu irmão e vire para ele e pergunte: você se considera luz? Você está caminhando na luz? Porque a Bíblia diz que quem anda de dia não tropeça, mas quem anda à noite é tendencioso a tropeçar. Também está se referindo ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Irmãos, olha, é muito bom vir aqui e levantar as mãos. É muito bom vir aqui e abrir a boca. É muito bom vir aqui e adorarmos, e abrirmos a boca e levantarmos as mãos e mexermos o corpo. Mas isso tem que ser uma constante nas nossas vidas. Isso não pode ser somente aqui. Esse levantar de mão tem que ser lá fora também. Esse abrir de boca e adorar tem que ser lá fora também. Essa forma de você expressar a Cristo também tem que ser lá fora. É importante isso. Porque quando eu estava sentado ali, o Senhor me dizia assim, que há muita coisa com aparência de luz, mas na verdade, por dentro, a aparência de luz é só por fora, mas por dentro está numa condição de trevas. Porque se você está aqui, eu fui lavar a mão do banheiro, a torneira do Danilo é forte, eu me molhei todo, tá? Então não se preocupe quanto a isso. E deixa eu falar com vocês para vocês entenderem melhor. Vocês podem estar aqui, irmão, se a Bíblia diz que nós temos que caminhar para a luz, e vocês podem estar aqui levantando as mãos, mas aquele que conhece o seu interior, que conhece o seu deitar, que conhece o seu levantar, que antes que você fale ou pense, já sabe o que há dentro de você. Você pode chegar aqui arrebentado, você pode fumar um beck lá fora, você pode se drogar lá fora, e parte de você ainda tem trevas, mas parte de você tem um foco, nem que seja uma fagulha de luz, e você chega aqui e entra um contraste entre a luz e as trevas. E sabe, Deus olha para você e vê que tem uma fagulha de luz, mas as trevas está
em uma tendência maior dentro de você. Mas Deus vê você aqui com essa fagulha de luz. E na medida que você adora, Ele tem o poder de fazer com que essa luz, que às vezes para você está no fim do túnel, às vezes para você está no fim do túnel, mas na medida que você vai adorando, essa fagulha vai, essa faísca vai aumentando, aumentando e aumentando. Aleluia. E sabe o que acontece quando você entra? Ela tem o poder de sufocar todas as trevas que há dentro de você. Mas eu quero dizer que isso tem que ser uma constância, não pode ser somente aqui. Você não pode sair daqui e apagar, e deixar que as trevas controlem novamente o teu ser. Irmão, estou aqui, eu disse, Senhor, eu vou pregar o que o Senhor está mandando eu pregar. Você não pode deixar. Aqui você tem que se encher, aleluia, da luz, porque aqui todo o aspecto desse lugar emana luz. Se você prega, emana luz. Se você adora, emana luz. Se você abre aqui com a palavra, emana luz. Então todo aspecto desse lugar, no reino espiritual, emana a luz. Porque quem chama o céu para a terra, somos nós. Quem chama essa luz, e quem chama o Pai das luzes, para se revelar nesse ambiente, somos nós. Mas você não pode receber essa totalidade que Deus prepara sempre que há uma reunião nesse lugar, e chegar lá fora, deixar que isso se apague. Deixar que, nós cantamos, deixa queimar, deixa queimar. Mas esse fogo, o fogo no Velho Testamento, haviam turnos, porque Davi também estabeleceu os mesmos turnos. Davi até aumentou. Davi aumentou essa questão de turnos para permanecer o fogo aceso. Davi viu a importância de não deixar que o fogo se apagasse. Então ele criou turnos para que o povo, isso fosse constante diante de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, quando Jesus morreu, aleluia, e ressuscitou, Ele tornou isso constante dentro de nós. Não pode se apagar. Não pode. Só que tem uma parte que é sua. É você que precisa fazer como santuário. E como mantermos a lenha acesa? Como mantermos, aleluia, como mantermos acesos em um mundo de tensas trevas? É porque o que você recebe aqui tem que criar uma proporção dentro de você, e você não pode deixar de continuar lá fora exercendo isso que você serve aqui. Apaga, porque lá fora você não exerce. Recebe aqui, mas não exerce lá fora. Momentâneo aqui, mas quando chega lá fora, era algo que não era para ser momentâneo, era para ser constante. Eu não sei se você está entendendo. Quem está entendendo, diga amém. Era algo para ser constante. Quando ele fala que éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade. Todas as vezes que você é bom, pratica a bondade, esse fogo continua, aleluia, aceso. Todas as vezes que você pratica, você quer uma vida de luz constante? Quem quer uma vida de luz constante? Não foque os dons, foque os frutos.
de luz constante, quem quer uma vida de luz constante, são aqueles que focam os frutos do Espírito. Que vivem os frutos do Espírito. E para não ser algo disfarçado, não pode só viver aqui dentro, tem que viver aqui dentro e viver lá fora, porque é lá fora que os frutos têm que imperar nas nossas vidas. E as pessoas, quando olharem para você e ver um ato de bondade, vai ver luz. Quando as pessoas olharem para você e ver benignidade, vai ver luz. Quando as pessoas olharem para você, aleluia, e ver amor, vai ver luz. São 9 os frutos. São isso? São 9? Me lembra aí, são 9? São 9 os frutos do... Os frutos do Espírito são 9? Longanimidade, benignidade, gozo, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, fé e amor. Se você carrega isso, se isso não fica somente aqui dentro, na aparência, mas levamos isso lá para fora, todos os que olharem para você, vai ver luz em você. Serão atraídos por essa luz, porque a Bíblia diz aqui, que o fruto da luz é bondade. E a bondade está inserido nos frutos do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Ele deixou a deixa, ele deu a deixa aqui, sobre os frutos da luz. Ele disse aqui, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade. Quer que eu fale o segundo? Justiça. Terceiro, verdade. E aonde isso está incutido? Nos frutos do Espírito. Então, se você pratica isso, se você vive isso, aonde você entrar, você vai ser luz. E todas as trevas do ambiente serão ofuscadas. Você já viu trevas ofuscar luz? Alguém já viu aqui? Alguém já viu naturalmente? Você está num ambiente onde tem luz e as trevas vêm e ofuscar a luz? Não existe isso. Quando o ambiente está em luz e a treva tenta se aproximar, ela é dissipada, porque a luz dissipa as trevas. E é isso que você carrega. Todo ambiente de trevas que você entrar, aleluia, quer no grupo de conexão, aleluia, onde você entrar, aleluia, toda casa que você entrar que precise da luz, aleluia, quando você entrar, aonde estiver trevas, as trevas serão dissipadas, porque você carrega a luz. Fala para o teu irmão, diga assim, você é filho do dia. Sabe o que eu estava perguntando para Jesus? Eu disse, Deus, no céu tem trevas? Eu perguntei para Deus, no céu tem trevas? Tem escuridão? E sabe o que ele disse para mim? Eu sou o pai das luzes. E se eu sou o pai das luzes, não existe trevas. A trevas criada aqui foi só uma condição de separação de dia e noite. Mas lá não há dia e noite. Aleluia. Foi isso que ele disse para mim. Disse, Senhor, no céu tem trevas? Eu ousei a perguntar isso. E ele disse, eu sou o pai das luzes. As trevas foram criadas para uma condição humana. Para separar dia e noite. Olha só o que Deus está falando no meu coração. Que as trevas e luz foi criado numa condição humana, para separar dia e noite. Porque o nosso corpo é mortal. Pega isso aí que isso é tremendo. O nosso corpo é mortal. E porque o nosso corpo não era mortal, tornou-se mortal. Pega aí. O nosso corpo não era mortal. Não era para ser mortal. Tornou-se imortal,
ou tornou-se mortal porque foi introduzido um princípio de trevas. Por isso que o nosso corpo, que era imortal, tornou-se mortal. Você está entendendo? Diga amém. Então, as trevas existem na condição de trevas e luz para separar o dia e noite. Mas fala para o teu irmão, diga assim: eu tenho uma surpresa para você. As trevas não vai durar para sempre. Diga, em nenhuma condição, nem na condição natural e nem na condição espiritual. Sabe por quê? Porque o seu corpo, aleluia, vai ser parecido com o corpo celestial. Amém? Você vai chegar uma época na tua história, na minha história, na história da igreja, que nós vamos ser parecidos, bem parecidos com Ele. E aí não haverá mais trevas, só haverá luz. Você consegue entender isso? Diga amém. Mas enquanto estamos nesse corpo, somos passíveis a nos inclinarmos tanto para as trevas como para a luz, porque a escolha é nossa. Fala para o teu irmão, diga, a escolha é sua. Diga, se você quiser se inclinar para a luz, você se inclina para o Espírito e você obtém vida. Agora, se você quiser se inclinar para as trevas, você se inclina para o reino da maldade e você obtém morte. Diga, a escolha é sua. É por isso que ele está dizendo que devemos andar como filhos da luz. É uma guerra. Andar como filhos da luz não é fácil. A milícia entre trevas e luz não é fácil. Né, varão? Não é fácil. Eu vou dar só um exemplo do que Deus fez comigo 2 dias atrás. Eu ia pegar um pastor que está congregando conosco agora. A esposa dele trabalha com decoração, ele trabalha com a esposa. E aí eu estava subindo a perimetral que dá lá para Bertioga, né? Desce para o litoral. E aí tinha uma seta indicando nesse sentido. E o pastor mora nos condomínios logo após essa curva. E eu vinha sozinho. Aí eu disse assim, não vi carro nenhum, eu disse assim, fica mais fácil se eu entrar aqui, a seta apontando para lá. Não estava no sentido de eu entrar, estava apontando no sentido de quem desce, não do sentido de quem sobe. O sentido de quem desce, a seta é mais na frente para você fazer o retorno. São 2 retornos. Um sentido de quem desce, outro sentido de quem sobe para passar para outra mão. Eu olhei assim, não vi carro nenhum. Olhei para cá, olhei para trás de mim, não vi nenhum carro vindo. Eu disse, poxa, estava com pressa. Eu disse, vai ficar mais fácil se eu entrar aqui, nessa contramão aqui, dar uma roubadinha aqui, e aí descer, eu já caio no condomínio do pastor, fica mais fácil para a gente adiantar as coisas lá na igreja. E quando eu pensei, eu já vinha pensando, quando eu pensei, antes de eu ter a atitude, uma voz ecoou dentro de mim e disse assim, você sabe que isso é pecado? Isso é pecado. Se você entrar aí na contramão, no sentido de quem sobe, você está transgredindo uma lei humana que os homens constituíram. E eu velo pelas leis que os homens constituem. E se você entrar aí, você está pecando. Nossa! Eu disse para Deus, por que eu estou orando demais, Jesus? Isso é porque eu estou orando demais. Tenho orado quase todos os dias. Essa semana não deu para eu orar porque eu estava de mudança para um apartamento. Eu digo, meu Deus, que coisa forte.
Uma setinha de nada, só uma quebradinha, eu já estava na casa do pastor. Será que um retornozinho com uma setinha assim, para subir, eu ia entrar ali, já ia cair lá. Nossa Deus. O Senhor disse, é pecado. Agora decida, você quer entrar? Eu, subi, fui até lá em cima no morro, já estava atrasado, esqueci essa questão de estar atrasado. Quando era a seta para eu fazer corretamente, eu fiz. E vim, entrei. Eu senti um alívio. Senti um alívio tão grande. Por quê? Porque ali eu estava dizendo, não tinha público. Não tinha carro, não tinha ninguém, não tem ninguém no meu carro. Para eu enfeitar o pavão, diz assim, tem a gente. Não tinha, era só eu e eu. Eu nem sabia que Deus estava ali. Era eu e eu nem sabia que Deus estava. Aí, eu me senti luz, irmão. Como eu me senti luz. E sabe o que Deus disse? A gente usa muito esse termo para a questão financeira, para os dízimos. Quando a gente diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus te colocará. E nós achamos que esse termo é só especificamente para o din-din, para o money, para o cascalho. E não. Quando eu cruzei, que eu fiz o correto, o Senhor diz, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te coloco. Só porque eu não transgredi e fiz o correto. Isso é ser luz. Você está lá no trabalho, tem um cara que te persegue, você vê a oportunidade de ferrar ele. Vê a oportunidade de ferrar o cara. Porque ele deu todo o direito, pisou na bola mesmo, falhou na missão, você tem o direito de entregar ele na bandeja e ferrar o cara. Ele é pai de família, ele tem esposa, tem filhos, mas é um cara que está nas trevas e todo momento tenta te ferrar. E aí agora você está com ele nas mãos para ferrar ele definitivamente, tirar ele do teu calcanhar, tirar do teu encalço e arrebentar. E aí, essa é a hora de você provar que você é luz. Essa é a hora de provar que é luz. E dizer, Senhor, eu não vou fazer. Eu vou seguir o meu caminho. Essa é a hora. Você está com um beck na mão ali, está acostumado. Eu vou falar. Você fuma lá fora, cheira lá fora e vem aqui e começa a adorar. Você pensa que Deus não está vendo? Não está vendo. E qual é a tua condição aí? Você acha que é trevas ou é luz? Eu só digo uma coisa como profeta, Deus está tendo misericórdia de você. Mas eu te digo, eu prefiro você aqui dentro, mesmo com o beck, mesmo cheirando, do que lá fora, na mão do inferno. Porque aqui Jesus pode pegar essa fagulhazinha aí, que você libera, aquela faísca, sabe aquele acendedor, aquele isqueirinho de cigarro, que nós usamos bastante para acender o cigarro, e quando ele perde o gás, a gente vai lá no fogão e fica, para ver se, e a faísquinha dele vai lá, e quando você fica, várias tentativas, de repente você encosta bem assim na boca do fogão, até sabendo que o fogo pode pegar e você queimar o dedo, mas você fica lá, de repente, pá, você puxa o dedo. Eu prefiro você aqui, nessa faísquinha, até o fogo, sabe? Porque Deus me disse que tem pessoas que fazem isso aqui. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que decidir.
não quero ser mais trevas. Não quero mais que parte de mim, a maior parte de mim, as trevas impere e a luz só fique na faísca. Eu quero ser luz por um todo. E é lá fora que você vai ter oportunidade de fazer isso. Quando vier o cigarro de maconha, quando vier o cheiro lá, a cocaína para você cheirar, quando vier o crack, a essa hora que o cara chamar você, fazer a fileira e dizer: aí, essa fileira eu fiz maiorzinha para você. E você aí, ó, vai e vai lembrar. Chega de parte de mim ser mais trevas do que luz. Você dizer: estou fora. E vim para aqui, de cara, caretão. Aleluia. E começar a adorar. E você vai ver que a intensidade da luz na tua vida não vai ser mais fagulha. Você vai receber um fogo, aleluia, tão poderoso, que quando você for lá fora, aleluia, você vai dizer: ei, eu vou te dizer que existe uma coisa melhor para você fazer a cabeça. Você para aí, João 3,16, você começa lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui durante muito tempo me dominou. Foi trevas da minha vida, mas hoje, aleluia, dentro de mim, naquele lugar onde eu congrego, aleluia, eu recebo algo maior do que isso aqui, aleluia, e não é mais faísca, aleluia, agora é um fogo, e eu canto: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sabe quando é que você vai acabar com suas práticas homossexuais? Você que é mulher, sabe quando é? Quando você entender que o seu corpo não é para fagulha, o seu corpo é para um fogo contínuo e intenso na tua história. Você está entendendo? Diga amém. Pergunta ao seu irmão: você está caminhando para a luz? Diga: você caminha na luz? Amém? Está entendendo, irmãos? Fala para o teu irmão, diga assim: busque o que é agradável ao Senhor. Diga: Ele vai te dar discernimento para você buscar o que agrada a Ele. Como nós podemos fazer isso? Bíblia. Só a Bíblia pode te dar discernimento e te direcionar para o que é agradável ao Senhor. Só a Bíblia pode fazer isso. Pô, profeta, eu tenho essa tendência aí. Eu estou indo para a igreja. É uma coisa que me consome, me tira o sono. Vindo para a luz, caminhando na luz, toda essa condição de trevas vai ficar para trás na tua vida. Porque é você que tem que decidir isso. Busque, fala para o teu irmão: busque o que agrada ao Senhor. Diga: busque os frutos da luz. Se você está nessa condição, às vezes eu pergunto, eu fico lendo a história de Saul e a história de Davi. E é um contraste enorme, porque Davi cometeu bastante pecado. Saul não cometeu tantos pecados como Davi cometeu. Sabe qual é a diferença de um para o outro? É que um temia o Senhor e o outro não. Um tinha o Senhor como Deus e o outro não. Um sabia que a misericórdia de Deus o alcançaria se ele se prostrasse, se humilhasse e confessasse. O outro era soberbo e não fazia nada disso. Você está entendendo, irmão?
Eu disse para a igreja outro dia, eu disse para o povo, você pensa que é só você que passou por lutas? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. O diabo queria que eu fosse tudo, menos pastor, e ainda assim eu acho que ele não queria que eu exercesse o ofício profético, porque ele sabia que eu poderia tirar muita gente das trevas e trazer para a luz. Com 12 anos de idade, meu pai morava num bairro, no Lobato, nós morávamos, Lobato é o lugar onde foi descoberto o petróleo, conhecido como Jardim Lobato, lá na Bahia. E nós morávamos nesse bairro. O meu pai sempre foi, o bairro era bem marginalizado. O bairro era um dos maiores focos de droga da Bahia. Era um bairro com praias, com marés, e as pessoas vinham de embarcações de outros países, e vinham holandeses, franceses, e ancoravam lá no nosso bairro, e ficavam 1 mês, 2, 3 meses, porque eles iam buscar maconha no nosso bairro para levar para os países dele. E tinham acesso, vinham os veleiros. Nós, menorzinhos, eles, os traficantes que, tem uma lei entre eles que eles dizem que, lá entre nós tinha uma lei que diz assim que ladrão não roubava na área aonde eles traficavam. Eles protegiam todo o bairro, ladrões não roubavam, saíam para roubar em outras áreas, em outros bairros, mas nos nossos. Nos bairros, eles não roubavam. Se roubassem, alguns eram espancados, surrados e até mortos, e alguns eram até arrancados os dedos. Você tem ideia? Lá onde eu morava. Nós, menores, pequenos, nós éramos mulas, umas mulinhas para eles, porque nós não sabíamos o que estavam transportando, e nós ganhávamos um dinheirinho para transportar, sabe, os rolos de maconha, porque na mão das crianças passava desapercebido, e muita gente não sabia, e eu ganhei muito trocado, e muitas vezes eu nem sabia o que eu estava transportando. E o meu bairro era tão marginalizado, meu pai nunca deixou que nenhum dos 6 filhos que ele tinha, 4 homens e 2 mulheres, se envolvesse. Então havia um ódio muito grande do pessoal da rua, porque achava o meu pai riquinho, metidinho, orgulhoso, porque ele não queria, vivia no bairro, mas não queria se contaminar com aquela condição e não deixava que os filhos também andassem. Eu me lembro uma vez, eu sempre fui alto, 1,92 m, com 14 anos, 13 anos eu já era bem alto, estava, pela minha altura, as pessoas diziam que eu tinha uns 16, 17 anos, eu estava com 12, 11 anos, por ser alto. E eles fizeram amizade comigo. E aí, nós saíamos, né, para vários lugares, e na época estava tendo umas dragas que estavam tirando a parte que tinha água e colocando areia para entulhar, para fazer mais moradias. Então nós sempre íamos para esses lugares para brincar nas dunas de areia. E eu me lembro que eles armaram, eu com 12 anos de idade, armaram contra a minha vida e me levaram. Éramos um grupo de 10 e eu, na minha ingenuidade, não sabia, achava que eram amigos. E quando chegou lá, eles disseram em 10 que iam me estrupar. Essa foi a motivação dos caras. Os 10. Eu falei para eles, então se prepare para vocês me matarem. Porque depois de morto você pode fazer o que quiser comigo. Mas eu não vou deixar isso acontecer comigo. Eu tomei tanto murro, tanto chute. Eu tomei tanto soco, tanta paulada com 12 anos de idade, que eu desmaiei. E um deles gritou, ele morreu. Está morto, nós matamos ele. E aí ficaram assustados e me deixaram. Eu todo ensanguentado, me largaram lá. De manhã cedo, quando eu acordei cheio de sangue, eu levantei muito quebrado, fui para casa me arrastando. Ninguém se atreveu a tocar em mim, que eu estava todo ensanguentado. Eu cheguei em casa, e o que eu falei para minha mãe, e o meu pai foi criado por um tio. E meu pai nunca foi criado, nunca teve amor de pai.
porque o pai morreu muito cedo, e o tio foi criado, o tio tinha um armazém, e criava ele que nem um animal. Se ele errava, batia, não teve nenhum tipo de educação, nenhum tipo de paternidade. O meu pai era um ótimo pai, ele não deixava faltar nada, mas na hora de saber dar o carinho, de saber dar o amor, ele não tinha isso, porque ele não recebeu isso, e ele não podia passar isso. Eu me lembro que eu tive que passar no maior constrangimento da minha vida com 12 anos, que eu tive que fazer um exame de toque para saber se eu tinha sido violado ou não. Às vezes eu fico dizendo, tem pessoas que pensam que a nossa vida foi fácil, sabe, que a gente não passa, não tem história. Eu poderia ser tudo nessa vida, menos pastor e profeta. Poderia ser traficante, homossexual, poderia ter morrido com AIDS, poderia ter sido um dos piores traficantes da minha cidade, poderia ser tudo, menos pastor e profeta. Mas a minha história estava marcada por Deus, porque a minha mãe me entregou a Ele. Então, às vezes a gente pensa que, a gente fica assim, irmãos, cada um tem uma história, e Deus vai usar essa história que você carrega, para o nome dele ser glorificado na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E todo esse esforço que está tendo aqui, eu vou dizer uma coisa, eu sempre digo que eu quero 100 novos convertidos e não quero 1000 de outras igrejas. Porque eu sei que com 100 novos convertidos, você pode gerar até mais que 1000. Porque às vezes as pessoas vêm de outras igrejas com seus costumes, feridos, maltratados, injuriados, cheio de carrapichos espirituais, cheio de problema, cheio de dificuldade, colocando defeito em tudo, não se submete a nada, e essas pessoas só dão trabalho, e muitas nem permanecem, mas antes de sair cria problemas sérios, e acaba ferindo outras pessoas, e lidar com isso não é fácil. Lidar com isso não é fácil. Então, quando ele diz aqui, que devemos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, e ele diz, não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Você sabe que tem que haver confronto, Irmão, o meu princípio é batista. Eu nasci numa igreja batista tradicional. Eu me lembro que o meu primeiro retiro de carnaval, foi numa praia chamada Madre de Deus, lá na Bahia. Madre de Deus é uma cidade que abriga um dos maiores polos petroquímicos do Brasil, que é a refinaria Landolfo Alves. E ela é muito próspera a cidade, porque a refinaria banca a cidade. E nós fomos para um retiro lá. Eu me lembro que eu ainda estava fumando uma maconhazinha e fumando um cigarro. Mas o pastor se atreveu a me levar para o retiro. E eu estava com mais trevas dentro de mim do que luz. Havia uma fagulhazinha dentro de mim. Mas nesse dia me deu uma fissura para eu fumar um cigarro de maconha. Eu dei um nó em todo mundo, nos crentes, que eu chamava eles de os crentes, eu não chamava de irmão, eu chamava os crentes. Dei um nó nos crentes, tinha uma lua cheia enorme assim na minha cara. A lua vinha e rasgava o mar assim, tinha uma pontezinha, eu digo, propício para fumar uma maconhazinha e ficar lá de boa. Aí ele disse, mas eu vou disfarçar, vou meter o cigarro de maconha aqui, nessa mão, vou botar o cigarro de fumar aqui, porque se alguém aparece aí, eu estou fumando um cigarro comum e aí eu não vou ser pego com cigarro de maconha. Mas existia um irmãozinho que ele era bem, sabe, bem escurozinho. Na Bahia tem muito negro, não tenho nenhum complexo a isso, a minha mãe é negra.
Não sei Deus que me deu um filho branco, foi porque ele quis fazer isso. Porque nem a Sabrina é branca. Entendeu? Então assim, e ele era aquele dedo duro, aquele X9 do pastor, né? Ele ficava de olho em todo mundo, para ver quem estava aprontando, para ele contar para o pastor. Mas ele ficou muito meu amigo, eu fiquei desconfiado. Eu disse que esse cara está muito meu amigo. E de repente eu estou lá, olhando para o mar, um cigarro aqui, um cigarro da maconha no outro dedo. Aí ele aparece e faz, irmão, eu tomei um susto, né? Quase eu caio da ponte embaixo. Está fazendo o que aí? Digo, rapaz, eu saí um pouquinho para pensar um pouco. E essa luz aí na sua mão? Falei, não, que luz? Aí eu peguei, disse, mas não é uma só não, é duas. Não, eu aí amassei tanto o cigarro de maconha como o cigarro aceso. Pensa na dor desgraçada que eu fiquei. Não, nada não. Ele disse, não, irmão, você está fazendo coisa errada. Eu digo, vem aqui, eu quero conversar com você. Com a outra mão, né, com o cigarro aqui. Vem aqui. Ele disse, vou contar para o pastor. Pensa num neguinho rápido, meu irmão. Parecia o Bolt. Menino, eu perdi no escuro, como é que acha ele? Eu digo, eu estou ferrado. Primeiro dia na igreja, no retiro, porque tinha uma norma no retiro que quando você aprontar, você é mandado embora. Eu digo, eu estou ferrado, estou acabado da vida. Esse ninguém vai contar para o pastor. Ele é X9 do pastor, minha vida está acabada. Aí eu fui para o culto, estava começando e a pregadora tinha chegado, porque ele trouxe uma pregadora de fora para ministrar. E eu sentado, com bastante treva e pouca luz dentro de mim, só as faisquinhas. Só as faisquinhas, por isso que eu digo, tem que estar na igreja. Mesmo com a faisquinha, tem que estar na igreja. Mesmo com as faisquinhas, tem que conhecer, aleluia, as coisas do reino. É melhor aqui dentro do que lá fora. E eu sentei assim para ouvir a palavra. A mulher começou assim, abriu um texto, eu só sei que ela começou assim. Pensa que Deus não viu o que você estava fazendo lá fora? Pensa que o pastor não sabe? Eu não conhecia nada de revelação nem de profecia, irmão. Eu digo, vou acabar com esse neguinho quando acabar esse teste, essa pregação aí. Ele não falou só da minha vida para o pastor, falou até para a pregadora. Eu vou acabar esse neguinho, eu vou pegar ele, sabe? E vou arrebentar ele. Aí a mulher começou a falar. Eu digo, a minha vida inteira. Aí ela disse assim, eu quero orar para algumas pessoas. Aí, moço, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu digo, pronto. Aí foi para frente. A mulher orou por mim. Eu acredito que Pedro andou com Jesus e não era convertido. Mas quando teve um encontro poderoso, todas as trevas que havia em Pedro saiu. E só ficou luz. Eu acredito nisso. Pedro andou com Jesus carregando trevas dentro dele. Mas ele teve um momento na vida dele que Jesus disse, não adianta, Pedro, você não vai escapar. Você não vai escapar, você tem trevas dentro de você, mas eu te escolhi, e vai chegar uma hora que essas trevas vai acabar dentro de você, e você vai ser pura luz, e vai refletir tudo que eu carrego, aleluia. Eu acredito nisso. E sabe o que aconteceu? Terminou a reunião, parecia que tudo estava conspirando contra a minha vida. O pastor disse, Amós, eu detestava esse nome. Meu nome era Mago, fininho, era os vulgos lá fora. Mago, fininho, porque era bem magrinho. Você vê o gordinho hoje, eu era... Pensa, fininho, jogava bola, jogava vôlei, brincava de boxe, vivia batendo no frescobol, não sei se você sabe isso, aquele tênis de areia, um lá, outro cá. Vivia na praia, cabelo loiro, parafina, orelha furada, só vivia na gandaia. Festa, todas as festas de que você imaginar de Salvador, eu conheço todas. Tive em todas. Cansei do carnaval, comecei para a ilha. Andava com uma viadagem que não tem mais tamanho. Andava com muito homossexual. Tudo amigo meu, tudo conhecido. Eu andava até com uns que era casado, sabe? Tinha família, tinha filhos, mas vivia uma vida oculta. Quando chegava lá fora, na ilha, nos lugares, pronto. Aí virava o que tinha que se virar mesmo. Só Jesus na causa. E eu ganhei para Jesus, hoje é um dos maiores missionários, restaurou a família, contou para a mulher o que praticava, hoje é uma bênção, Deus restaurou, mudou a história dele, e Deus fez coisas tremendas. Mas eram meus amigos, eram amiguíssimos, sabe?
O povo até desconfiava, pô, você não é gay não, cara, você anda com muito gay. Eu digo, não, cara, eu ando, tenho amigos, mas nunca tive vontade. Eu até falava, eu acho que esses caras é mais homem do que eu. É muito mais homem do que eu, esses caras aí. Porque são corajosos, eu não tenho essa coragem não. Eu falava assim, eu não tenho essa coragem não. Não fui chamado para isso não, porque eu estava no mundão. E aí, o que aconteceu para nós entendermos o que Deus quer falar aos nossos corações? Eu vivia nessa condição errada. Aí, quando o pastor me chamou, Amós, vem cá, por favor, querido. Me chamava de querido. Amós, querido, por favor. Eu digo, pronto. Aí, quando o neguinho, eu falo neguinho no sentido baiano, a gente, pretinho, neguinho. Uma vez eu falei, um nego lá pregando, o povo achou que eu era preconceituoso. Mas, irmão, não tem nada a ver. Minha família, minha mãe é uma mulatona, bonitona. Eu tenho um tio que é, assim, sabe, negão, assim, da hora, assim, que nem esse negão bonito aí. Eu nunca tive nessa questão, não. Aí, eu disse, a gente se comunica assim em Salvador dessa forma. Hoje, até outro dia, o Luiz Caldo estava dizendo que não podia cantar mais as músicas que ele cantou, né? Eles cantavam as músicas que eram o maior sucesso lá, né? As músicas que ele cantou. Hoje, se ele cantar, ele vai até preso. Aí ele recebe até um processo. Mas, você conhece a música do Luiz Caldo, né? Conhece, né? A nega do cabelo duro gosta de pentear. Quem é baiano sabe. Quem tem um pé no Nordeste sabe. Aí, se eu falar para você, o pastor disse assim, eu disse, olha, pastor, eu estava com cigarro na mão, o outro é cigarro de maconha, eu sei que eu fiz errado mesmo, eu sei que esse irmão aí, sabe, me dedurou, e ele só olhando para o irmão, quando eu terminei eu mesmo me dedurar todinho, falar tudo que eu estava fazendo de errado, aí o pastor falou, não, ele não me falou nada. Você estava fazendo tudo isso? Ele não falou nada do Senhor, ele falou, não, irmão, eu sei que você é novo crente, então eu não queria sabe, eu ia orar por você, e eu não ia nem falar nada para ninguém, eu só ia falar com Jesus, para Jesus te transformar. Eu digo, oh, meu Pai do céu, eu já tinha aberto a boca, já tinha falado tudo que não deveria falar. Hoje, na época ele se tornou um grande amigo meu, e nós temos que denunciar as obras das trevas. Se você ama a pessoa, chegue em amor, fale com ela, diga, irmão, eu vou te ajudar a abandonar isso. Eu vejo Deus em você. É uma faísquinha, mas eu vejo. É uma faísquinha de nada, mas eu vejo. Eu vou te ajudar a sair dessa condição. Porque ele está dizendo, não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Irmão, a gente cresce quando a gente confronta um ou outro. A gente cresce quando a gente confronta. Se você ama essa pessoa, você não pode deixar ela na condição que está. Você não pode colocar, sabe? Não pode tocar trombeta e o mandaqui inteiro saber. Você não pode usar de uma forma pejorativa e dizer, é crente falso, é crente minha boca. Está lá, mas... Não. Tem fagulha do céu. Pode ter mais trevas. Mas mesmo que seja tensas trevas, essa fagulhinha que essa pessoa carrega pode se tornar um fogo intenso e queimar todos os dias. Queimar todos os dias. Você está entendendo? Diga amém. Irmão, sabe por quê? O Salmo 18, versículo 25 diz que com os sinceros Deus se mostra sincero. Com os puros Deus se mostra puro. Com os perversos Deus se mostra aos avessos ou indomável. Só tem uma forma de você ser mais luz do que trevas. É ser sincero com Deus. É ser sincero com o sacerdote que pastoreia você. É contar. É falar. Se as trevas que está dentro de você é uma depressão, tem solução. Isso está tenso, as trevas, tem solução. Isso pode deixar de existir. Isso pode ser ofuscado pela luz.
Os sacerdotes colocavam dia e noite, faziam turnos. Fala para o teu irmão, diga assim: quando você cuida de mim, e eu cuido de você, e nós cuidamos uns dos outros, isso é fogo contínuo no altar. Fala para ele, diz: quando você cuida de mim, quando você se importa com a minha vida, eu se importo com a sua, eu me importo com a sua. Diga: isso é fogo contínuo que não se apaga sobre o altar. Uma igreja só sobrevive dessa forma. A igreja só sobrevive dessa forma. Até aqueles que saem do meio do braseiro, você tem autoridade para trazê-lo de volta. Fala para o teu irmão: cuida de mim, porque eu também quero cuidar de você. Agora, muda de pessoa. Fala para o outro irmão, diga: cuida de mim, que eu também quero cuidar de você. Fala a pessoa que está atrás, diga para ela: cuida de mim, que eu também quero cuidar de você. Diga: eu quero denunciar todas as obras das trevas que há na tua vida, e eu quero que você denuncie na minha. Diga: isso é cuidar. Amém? Isso é cuidar, irmão. Essa cultura de que nós temos que viver amarrados no pecado, isso tem que acabar nas nossas vidas. Pecados é para ser confessado. Essa cultura de que o pastor está no altar é um super-homem, e mesmo que ele fosse um super-homem, tem uma fraqueza. A criptonita acaba com ele. Se você tiver esconder algo dentro esconder uma bomba dentro de um recipiente de chumbo, ele não vai saber que ali tem uma bomba, porque ele não consegue enxergar no chumbo o que há do outro lado. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.